Olá, pessoal do terceiro ano da Escola Cândido Mariano, eu sou a professora Ellen. E agora, dando continuidade aos nossos estudos sobre o campo elétrico, nós vamos fazer o segundo exemplo desse conteúdo. Então, vamos lá. Calcule a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 vezes 10 a menos 3 metros de uma carga elétrica pontiforme Q igual a 2,7 microcoulombs no vácuo. Então, se ele diz que é no vácuo, quer dizer que a nossa constante K vale isso daqui, 9 vezes 10 a nona. É a mesma, Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. É a mesma que a gente utilizou lá no primeiro bimestre, quando a gente estava calculando as forças elétricas. Então, esse valor de K, ele vai ser o mesmo, sempre que for o vácuo. Se mudar esse meio, o valor dessa constante muda. Mas aí esse valor será dado para vocês. Então, ó, calcule a intensidade. Então, se a intensidade é só o módulo, né? É só o valor numérico. Ele não quer saber nem a direção, nem o sentido deste campo elétrico. Então, tá. Então, ele te deu a distância, já está em metros, e o valor da carga que vai gerar este campo elétrico. Então, ó, aqui está a nossa resolução. Qual é o valor do campo elétrico? A distância é essa, a carga é essa. Lembrando que micro equivale a 10 elevado a menos 6. Então, 2,7 microcoulombs é igual a 2,7 vezes 10 a menos 6 coulomb. E o valor da constante tá aqui. Então, nós vimos que o campo elétrico para uma carga pontiforme, a intensidade do campo elétrico para uma carga pontiforme é igual a constante vezes a carga que está gerando esse campo dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância da carga até o ponto que a gente quer calcular esse campo elétrico. Então, ele falou assim, ó, a intensidade do campo elétrico num ponto situado a essa distância dessa carga elétrica. Então, a distância vai ser esse valor aqui, 3 vezes 10 a menos 3 metros. Lembrando que se isso não estivesse em metros, a gente deveria transformar. Então, beleza, o valor da constante nós temos, o valor da carga também. Então, o valor da constante, 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga, não me interessa o sinal dela, né? Então, é o módulo. Então, nesse caso, 2,7 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre a carga e o ponto que a gente deseja calcular o campo elétrico. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Só que essa distância, ela é ao quadrado, não podemos esquecer. Aqui, o que eu fiz? Eu não multipliquei os números da frente, porque observando esses valores, eu vou conseguir simplificar alguns deles. Então, eu não mexi aqui em cima. Ah, mas como que eu vou saber isso? Com o tempo, vocês vão adquirindo essa habilidade. Mas, se eu multiplicasse aqui em cima primeiro, sem problema nenhum. Então, aqui em cima eu não fiz nada, então ficou 9 vezes 10 a nona, vezes 2,7 vezes 10 a menos 6, copiei, e fiz o quadrado aqui de baixo. Então, 3 ao quadrado é 9, e 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6. Multiplicação aqui, ó, potência de potência. Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, esse 9 dividido por 9 é 1. A gente fala que corta, né? Mas a gente tá fazendo a divisão. E 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 6 também dá 1. Então, o que sobrou? 2,7 vezes 10 a nona. Então, por que eu não tinha multiplicado aqui, ó? Eu não precisei fazer essas multiplicações. Então, qual que é o resultado? A intensidade ou o módulo desse campo elétrico é 2,7 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre unidades. Então, é a intensidade. Então, essa é a intensidade. Não esqueçam da unidade. Então, se pedir o vetor campo elétrico, vocês precisam do módulo, que é o número, da direção e do sentido. Nesse caso, foi pedido apenas a intensidade. Então, o nosso exemplo, o nosso exercício termina aqui. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo e agora os exercícios com vocês estarão lá disponíveis no Classroom e até a próxima. Tchau, tchau!